Oi gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, nesse vídeo, eu quero aqui falar um pouco mais sobre dons, isso mesmo, sobre dons. Mas antes disso, eu quero te perguntar como que você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários. Mas Raquel, eu estou bem, graças a Deus. Mas, se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixe teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto. Eu oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. Amém, irmãs? A palavra do Senhor vai dizer, o próprio Jesus falando, que naquele grande dia, no dia do juízo, ele vai falar: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E ali muitos vão dizer: Senhor, mas nós não profetizamos no teu nome, nós não pregamos no teu nome, nós não expulsamos demônios no teu nome, nós não fizemos prodígios e maravilhas no teu nome. Jesus ele vai dizer, né? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E ele começa, né? Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Esse texto, irmãs, ele é um texto que ele é um exemplo muito claro sobre essa questão de dons, porque a Bíblia vai dizer que esses profetizaram, ou seja, falaram da palavra, pregaram. Outra coisa, realizaram prodígios, sinais e maravilhas, ou seja, tinham dons. Outro, não expulsamos em teu nome, também vão expulsar demônios, espíritos imundos. Então, irmãs, esse é um exemplo de que nós precisamos ter muita clareza de que nem todos aqueles que fazem sinais, que são dotadas ou dotados de dons, porque dom Deus dá para quem é salvo e também para quem não é salvo. Todos os homens, a espécie humana, nós recebemos dons. Ninguém veio nessa terra sem dom. Todos têm dom. Dom é uma habilidade que todos recebem da parte de Deus. E a Bíblia vai dizer que nem todos, irmãs, que têm esses dons de maravilhas, dons, serão salvos. Nem todos, irmãos. A grande diferença está na manifestação dos frutos ou do fruto que vão se reverberar. É um gomo, né? Um fruto que vai sair vários atributos e características daquele, que está registrado em Gálatas 5, a partir do 17. Benignidade, amor, bondade, mansidão, domínio próprio. Esse é o mais difícil. Todos são difíceis, irmãs. Todos são difíceis. Se não tivermos no Espírito, se nós não andarmos no Espírito, fica difícil, irmãs. Domínio próprio, mansidão, benignidade, amor. Irmãs, a tônica está no desenvolvimento dos frutos do Espírito Santo. Por quê? Porque uma das características de uma pessoa cheia do Espírito Santo é o desenvolvimento. Eu quero abrir a Bíblia aqui para falar, né?
é o desenvolvimento do caráter que tem, eu vou ler, o Espírito Santo, irmãs. E ali, só quem conhece uma pessoa é quem convive com ela ou com ele. Tá aqui, ó. As obras do Espírito e da carne. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Como que pode, irmãs, uma pessoa cheia do Espírito Santo, mas só vive triste? Se fala que é alegria. Hã? Como? Tem alguma coisa errada. A pessoa carrega aquele peso, aquela... Gente, que é isso, irmãs? Se nós somos chamados como sal para temperar, como que é isso? Os ímpios olham assim, e eu não quero ser crente igual esse. Olha só, irmãs, como? Um dos frutos do Espírito é a alegria. Pessoa sisuda, pessoa carrancuda, tem alguma coisa, irmãs. Então esse Jesus, né? Tem algo, irmãs, tem algo. Se ele é a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É essa vida. Senão estamos vivendo uma religião. O que é religião, irmã Raquel? Religião é uma forma com dogmas, doutrinas, conceitos, e você é colocado naquela forma. Só pode vestir isso, só pode andar assim, só pode proceder dessa forma. Fica um jugo pesado, irmãs. Tem alguma coisa errada. Só pode assim. Tem alguma coisa errada. Ai, Marca, muita luta, muita prova. Mas a vida inteira luta, a vida inteira prova, tem alguma coisa. 20 anos de luta, 30 anos de luta. Tem as lutas, mas no meio das lutas tem aí o oásis. Como que é isso? Senhor, me mostra, me revela o que está acontecendo. O problema sou eu. O que eu tenho que fazer aqui? Porque a tua palavra diz bem diferente aí. Deuteronômio 28, Filipenses fala sobre alegria. Eu não estou sentindo alegria. O que está acontecendo, Senhor? Mas eu gravei aqui um vídeo sobre oração. Eu devia ter falado isso naquele vídeo, mas eu vou falar aqui agora. Mas com Deus nós precisamos falar tudo. Não fica falseando, maquiando para Deus não, irmãs, irmãos. É para falar para o Senhor. Se eu estou com raiva, eu estou alegre, eu não consigo me alegrar na minha vida. Olha a minha vida, Senhor. Senhor, olha a minha casa, olha a minha saúde, olha esse marido, Senhor. Olha a minha situação, Senhor, eu não consigo ver alegria. Mas a tua palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Senhor, mas precisamos ser sinceros com Deus. Senhor, eu não estou conseguindo perdoar. A tua palavra diz para perdoar, porque eu não estou conseguindo, porque essa pessoa me fez raiva. Senhor, eu estou com vontade de matar, de ir lá e revidar na mesma moeda. Irmãs, seja sincero com Deus. Às vezes a tristeza, irmãs, vem porque nós não estamos sendo sinceros com Deus. E é para orar assim, Marca? É para orar assim, irmãs. No recinto do teu quarto. Você não vai fazer uma oração como essa
em uma comunidade onde tem várias pessoas ouvindo, né, irmãs? Mas não existe super crente e mulheres maravilhas, não. Só Deus sabe o que você passou. Irmãs. As raivas que às vezes as pessoas fazem você passar. E ali, irmãs, ser sincero com Deus. Senhor, me livra, eu não quero passar a vida amargurada, rancorosa. Tem que falar para Deus. Se eu tô com raiva, eu não respondi naquela, mas Senhor, eu não quero estar na mão dos atormentadores. Senhor, eu tô numa prisão. Tem que falar para Deus. Senhor, eu passo os dias tristes. Às vezes, irmãs, a tristeza vem disso também. Senhor, eu tô com rancor, tô amargurada. Olha, desse homem foi uma má escolha que eu fiz. Eu não orei, não pedi discernimento, não quis esperar. Cedi a tentação das pessoas ao meu redor. E eu me casei com esse homem. Irmãs, é para falar. Senhor, me dá livramento. Irmãs, fala tudo para Deus. Que às vezes a falta da alegria vem de sair mágoa, rancor, falta de perdão. Senhor, eu não estou com vontade de perdoar, mas isso está me fazendo mal. Eu estou na mão dos atormentadores espirituais. Eu perdi a alegria, Senhor, não consigo mais ter alegria. E a pessoa está lá vivendo, eu estou aqui, presa, irmãs, porque a pessoa fica presa. Estou aqui presa naquilo que me fizeram, Senhor. Senhor, eu não quero estar assim desse jeito. Senhor, Espírito Santo, me ajuda a liberar perdão. Mães, risco de eu ficar doente, Senhor, desenvolver algo, Senhor. Senhor, essa pessoa não merece, mas por mim eu preciso liberar. E ali você fala, às vezes a falta da alegria vem disso, irmãs. Irmãs. Ser sinceros com Deus, honestos com Deus, irmãs. Às vezes, irmãs, nós precisamos ser claros com Deus e falar ali tudo para Deus. Falando em oração, irmãs, eu me lembrei aqui, olha, teve uma vez que eu fiz uma oração muito sincera com Deus, irmãs, mas muito sincera com Deus. Foi bem lá no início, no dia que eu subi ao monte. Daqui a pouco eu volto pro assunto, né? Mas eu creio que Deus... Eu tô falando aqui de oração, irmãs, eu creio que tem endereço certo aqui, irmãs. Esse vídeo. Precisamos, eu me lembro, irmãs, dessa vez que eu fui muito sincera, como eu sou muito sincera com Deus. Eu me lembro uma certa feita lá no início, irmãs, na época que eu ia pro monte, todo dia eu ia, irmãs. Era assim, era uma sede de Deus, uma fome de Deus, eu queria entender esse chamado, e Deus falando que tinha algo grande na minha vida, e Deus, irmãs... E hoje eu tenho visto coisas acontecerem desde aquela época. Desde aquela época. E ali, irmãs, aquele período foi fundamental. Tanto aqui das experiências que eu falo no canal, como aprendizado da palavra, que eu lia muita palavra, muita palavra. E ali as portas se fecharam. Portas de emprego. Irmãs, foi um período assim que Deus queria tratar essa área ministerial e entregar esse ministério da palavra. Também porque eu pedi a Ele para Ele me ensinar a pregar, falar dele. Irmãs, eu me lembro que como era assim muita busca, né? Hoje eu busco. Mas naquela época era assim muita busca. Se eu não fosse todos os dias para o monte, eu acho que umas 4 vezes por semana no monte. E já era conhecida no monte, assim como outras pessoas. Eu creio que também em várias situações. Irmãs, vira assim um lugar
você já acaba conhecendo as pessoas e fazendo amizade com aquelas pessoas. Então, era assim. E eu me lembro, irmãs, eu estava na igreja batista nessa época. E eu me lembro, irmãs, que Deus me usava pela misericórdia, e ainda me usa, mas hoje eu não dou tanta ênfase a esse dom, porque isso é um dom. A visões e revelações e profecias. E ali, irmãs, eu me lembro que nas consagrações, irmãs, Deus me usava muito para as pessoas ali entregar os mistérios para cada um. Eu olhava para a pessoa e Deus me dava ali a vida da pessoa. Eu olhava, irmãs, só de olhar para a pessoa, às vezes eu olhar uma foto. Mas pensa numa prova, numa luta. Não tinha assim recurso financeiro. E um dia em especial, eu estou falando aqui de clareza, que você precisa ser claro com Deus. Você precisa ser claro com Deus e ser sincero com Deus. Falar mesmo para Deus. No teu recinto secreto. E não fazer orações para cumprir uma pressão até mesmo mental. Hoje eu orei, mas foi aquela oração só por desencargo de consciência. Eu tenho que falar. Tem isso também. Deus sabe. E ali, irmãs, eu creio que naquele dia, irmãs, eu fui muito sincera com Deus. Eu estava lá na consagração e muito assim desprovida de recurso financeiro. E eu saí de uma época da minha vida que eu não tinha problemas financeiros, eu já contei aqui. E entrei assim de aprender a lidar com pouquíssimo. Ou nada. Acho que eu já contei isso aqui no canal. E ali, irmãs, o que aconteceu? Em um dia específico, irmãs, eu me lembro daquele dia até hoje. Teve lá a oração e ali Deus me usando para aquelas pessoas. E ali teve uma irmã, uma das dirigentes, falou, Deus já usou a serva dele para entregar os recados, as mensagens. Então, vamos terminar aqui a consagração. Irmãs, eu não sei o que tinha ali naquela irmã, que eu olhei para a minha condição atual e eu vim para casa, irmãs. E eu me lembro que eu fiz uma oração muito sincera com Deus naquela época. Muito sincera. E eu me lembro que depois daquela oração, minha vida mudou. Mudou. Mudou, irmãs. E nessa época, né, que eu tô contando aqui, eu era muito chamada para ir nas igrejas, para ir nos lugares. Foi bem no início mesmo, irmãos. Foi bem no início mesmo. Bem assim, meu Deus, bem no início mesmo. Eu creio, irmãs, nessa época eu não tinha nem aquele grupo de oração que eu já falei aqui no WhatsApp. Mas eu me lembro que eu saí, eu não sei o que tinha ali naquela irmã, mas alguma coisa teve ali naquela fala daquela irmã, que ali eu entreguei as mensagens que Deus havia me dado na vida das pessoas. Eu não sei o que tinha ali. A irmã não falou nada demais, mas para mim soou diferente. E eu vim para casa, irmãs, eu estou aqui citando um exemplo, isso é um testemunho que você precisa ser claro com Deus. Na oração. E olha que eu gravei um vídeo aqui sobre oração e eu não lembrei desse testemunho, que para mim é um testemunho, irmãs. Sei que eu vim para casa, irmãs, naquele horário do meio-dia, 11 e pouco a meio-dia, irmãs.
Aí tinha um café lá, nós tomávamos o café. Mas eu vim para casa, irmãs. Sei que no horário do meio-dia, eu gosto muito de orar nesse horário. Dobrei meu joelho e falei, Senhor, olha para minha vida, Jesus. Foi assim mesmo. Que prova é essa? Que deserto é esse? Tantas habilidades. O Senhor me usa na visão, na revelação, entrega a mensagem e agora eu quero um recurso financeiro, eu não tenho. Fale assim mesmo com Deus. Se o Senhor é o dono do ouro e da prata, me dá uma estratégia para adquirir dinheiro. Foi assim mesmo, irmãs. Uma época, irmãs, até já aconteceu testemunho aqui também, que eu não tinha dinheiro nem para comprar um sapato. Era assim, o básico do básico do básico do básico. Irmãs, eu contei aqui esse testemunho que eu fui fazer uma palestra em um outro estado, irmãs, e lá fazia frio, eu não tinha sapato de frio que eu contei. E ali uma amiga lá de oração falou, vem aqui que eu tenho os sapato tudo velho. Eu falei isso aqui para as irmãs, irmãs. Foi nessa época. Fui lá, irmãs, sapato tudo ruim, um espírito de miséria, irmãs. E ali Deus me deu clareza que eu joguei até aquele sapato fora. Primeiro latão de lixo que eu vi, joguei fora para não trazer aquela carga energética, aquele espírito maligno, que eu não gosto nem de repetir o nome, irmãs. Larguei para lá, foi nessa época. Falei, não, Jesus, tem alguma coisa errada, é o quê? É pecado? Foi assim mesmo que eu falei com Deus, é pecado, me mostra, me revela. Irmãs, eu sei que depois daquela oração, Deus me deu estratégia. E ali na época eu comecei a gravar DVDs de pregação em áudio. E ali eu já ia nas igrejas e levava o CD, que na época era CD. Aqui nas igrejas aqui. Levava o CD em áudio. Eu gravava as pregações lá ao vivo nas igrejas. E ali, irmãs, e as pessoas compravam. Então, irmãs, e a partir dali Deus foi trabalhando na minha vida, na minha mente. Então, irmãs, o que eu quero dizer aqui? Que nós precisamos ser sinceros e honestos com Deus. Esse em especial me marcou, irmãs, porque eu cheguei, dobrei meu joelho e falei, Senhor, tem algo aí. E ali, irmãs, Deus foi trabalhando, até que Deus me deu o livro. Não é muito barato fazer um livro não, viu, irmãs? E depois Deus foi trabalhando. Ao longo do tempo, ao longo dos anos. E também foi concretização de uma promessa, onde Ele havia me falado. Então, irmãs, falando a respeito de dons, voltando aqui para o assunto, que eu contei essa experiência, então nós precisamos focar nos frutos, e é difícil. Jesus ele vai dizer, né, falando aqui dos dons, Jesus ele vai dizer que aquele que quiser vir após mim, negue-se, e é difícil negar a si mesmo. Porque negar a si mesmo, irmãs, é você procurar estar andando ali e permanecer com a ajuda de Deus e do Espírito Santo no caminho estreito, irmãs. No caminho estreito. Não é fácil. Estreita é a porta e apertado o caminho. A Bíblia também diz que aqueles que se esforçam se apoderam do reino de Deus. Então, dom, nem sempre uma pessoa que tem dons são salvas. E
A salvação, ela é mediante a fé em Jesus Cristo. Ela não vem de obras, para que também ninguém se glorie. Amém, irmãs? Então, não, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer. Tem que deixar isso. Irmãs, não vem de obras. Se nós precisamos fazer alguma coisa para obter a salvação, na verdade, nós estamos anulando o sacrifício de Jesus. Porque a salvação, a salvação, ela é mediante a fé em Jesus Cristo. Isso está lá em Romanos. Romanos, irmãs, fala muito sobre isso aqui que eu tô falando aqui, irmãs. Romanos fala muito sobre isso, sobre essa questão da salvação, irmãs. A justificação pela graça sois salvo. E isso não vem de vós, não vem de obras, irmãs. Então, em nome de Jesus, receba essa palavra, guarda aí na tábua do teu coração. Se você quiser ter um pouco mais, eu vou ler aqui em Romanos capítulo 3, verso 21. Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, em Jesus Cristo para todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Tem outras Bíblias que falam: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Olha o 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, irmãs, depois, se você quiser ler, a carta aqui da justificação, pode ler, que é uma bênção, irmãs. Romanos, esse Romanos também, capítulo 1, ele é maravilhoso. Alguém aqui falou sobre homossexualidade? Fala aqui também. Então, irmãs, esse vídeo aqui, ele foi feito para falar um pouco sobre dons, que nem sempre nós seremos salvos por conta dos dons. E os dons, desenvolvimento de dons, nem sempre vai dizer que a pessoa é salva. O que caracteriza uma pessoa salva é o desenvolvimento dos frutos do Espírito, como está lá em Gálatas. Senão nós iremos incorrer naquele erro. Pula, sapateia, entrega a visão, entrega a revelação, mas que isso tudo é dom, irmã, isso tudo é dom, Já que estamos falando sobre isso, a pessoa é arrebatada, pula, sapateia, o que isso contribuiu para a evolução do caráter? Porque evangelho é mudança de caráter. Qual é o fundamento? Uma pessoa foi arrebatada, tá, mas o que isso mudou? O que isso edificou? De cair, ficar ali. Tem uns que são arrebatados ao inferno, no céu, isso aí já é outra coisa, irmãs. Mas cai no culto, caiu no culto, tá, mas qual o fundamento? Qual a finalidade? Mas Deus não faz nada sem finalidade, sem propósito. Viu, amada igreja? Ai, Raquel, mas Daniel caiu. Ele caiu porque tinha um propósito lá onde Deus revelou para ele. Não estou falando desse caso. Evangelho é mudança de mente. Rogo-vos, pois, irmãos. Romanos capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, que não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E ele ainda fala, irmã,
mas eu vou ler tudo aqui, ó. Aqui, ó. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo. Quando ele fala corpo como sacrifício, ele está falando que o sacrifício no sentido de... É um sacrifício você fazer jejum, irmãs. Você orar ali até Deus te mostrar, Deus te revelar. Vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, irmãs. Só rodopeia. Qual foi? Tá no espírito. Ai, mas Raquel tá cortando laço. Laço de quem? Qual é a pessoa? Irmãs, o que isso tá contribuindo, irmãs? Em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Paz.